E aí, pessoal? Hoje a gente vai ver a segunda parte do método de resolução para sistemas de equações diferenciais lineares, e eu já adianto que essa é a pior parte de todo o método. Então, para tentar deixar um pouco mais claro, primeiro a gente vai ver como que funciona esse método para sistemas de duas equações, e depois a gente faz para três equações, e vai parar por aí. Mas antes vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na primeira parte. A gente quer resolver, então, esse sistema de equações diferenciais. Esse é um sistema de equações ordinárias, primeira ordem, linear. Esse sistema também é homogêneo. E a gente viu que a gente consegue resolver esse sistema para todas essas funções incógnitas de uma vez só, uma vez que a gente define essa função vetorial x maiúsculo de t. Definindo essa função e essa matriz quadrada A, que é a matriz dos coeficientes que aparecem no sistema, a gente consegue reescrever todo aquele sistema de equações como uma única equação de primeira ordem, agora para a função vetorial incógnita x maiúsculo de t. O preço que a gente paga por reescrever todo aquele sistema de equações como uma única equação é que agora a gente precisa de ferramentas de álgebra linear para encontrar essa solução vetorial x maiúsculo. A gente já viu como resolver alguns casos para esse sistema de equações. No último vídeo, a gente viu que, se essa matriz A possui n autovalores reais distintos, então, como esses autovalores são todos distintos, cada um deles dá origem a um espaço de autovetores associados, e a partir de cada par autovalor-autovetor, a gente consegue construir n soluções para aquela equação diferencial, e a combinação linear de todas essas n soluções forma a solução geral da equação diferencial. Aqui, cada uma dessas constantes C minúsculos são constantes arbitrárias e, se você estiver trabalhando com um problema de valor inicial, são essas constantes que precisam ser ajustadas para encontrar a solução que não só satisfaz a equação diferencial, como também as condições iniciais. Então tá aí, no caso em que a matriz A possui todos os autovalores reais e distintos, então a gente sabe como resolver essa equação diferencial aqui para a função vetorial x de t. O que a gente vai ver hoje é como resolver no caso em que a matriz A possui autovalores repetidos. Então, primeiro a gente vai ver o caso mais simples, que é o caso de um sistema com matriz 2×2. Aqui, então, essa equação diferencial representa um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem para duas funções incógnitas. Então, como a gente já sabe resolver esse sistema no caso em que a matriz A possui dois autovalores reais distintos, a gente vai supor que a gente está aqui no caso em que a matriz A possui um único valor real distinto. Seja lambda zero a única raiz da equação característica. Como nesse caso a equação característica é uma equação polinomial de grau 2, então esse valor lambda zero é uma raiz de multiplicidade 2. Nesse cenário, duas coisas podem acontecer. Ou esse autovalor dá origem a dois autovetores linearmente independentes, ou não, ou dá origem só a um autovetor linearmente independente. Vamos ver então um exemplo para cada uma dessas situações e ver como que a gente pode proceder para encontrar a solução geral. Nesse primeiro exemplo, a gente tem essa equação, que é a forma matricial para um sistema de duas equações de primeira ordem. Aqui a nossa matriz A é essa matriz diagonal, com -2 e -2 na diagonal. Portanto, olhando aqui para a equação característica da matriz A para encontrar os autovalores, a gente vê que a equação característica é lambda mais 2 ao quadrado igual a zero. Ou seja, essa equação aqui de grau 2 é a equação característica, e essa equação só possui uma solução, que é lambda igual a -2. Então, lambda igual a -2 é o único autovalor daquela matriz A. Vamos então olhar para os autovetores associados a esse autovalor -2. Para encontrar os autovetores, a gente joga esse vetor incógnita k nessa equação, essa é a equação para o autovetor. Abrindo isso aqui tudo em coordenadas, a gente obtém essa identidade, que é a mesma coisa que esse sistema aqui. Agora notem que da primeira equação a gente pode somar 2k1 dos dois lados, da segunda a gente pode somar 2k2 dos dois lados, então isso daqui é equivalente a esse par de equações. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo o seguinte, que para qualquer k1 e qualquer k2, aquele vetor k vai ser um autovetor. E isso tem que acontecer porque aquela matriz A ela é um múltiplo da matriz identidade. Então qualquer vetor do plano, qualquer vetor de duas coordenadas é um autovetor daquela matriz A. Então, só por conveniência, para escrever as coisas que a gente está acostumado, a gente vai escolher valores para K1 e K2 que gerem autovetores linearmente independentes. Então, vamos escolher primeiro aqui K1 igual a 1, K2 igual a 0, e daí a gente tira esse autovetor aqui, o vetor 1, 0.
E fazendo essa outra escolha, K1 igual a 0 e K2 igual a 1, a gente tira esse outro vetor aqui, o vetor 0, 1, que também é um autovetor para matriz A. Agora a gente já tem esses dois autovetores que são linearmente independentes. Eu vou juntar esses vetores com aquele autovalor menos 2 e a gente obtém esses dois pares aqui. Cada um desses pares vai dar origem a uma solução para a equação diferencial. O primeiro aqui é o vetor K1 vezes E na menos 2t. O segundo é o vetor K2 e menos 2t. Só para garantir que a gente está aqui com duas soluções linearmente independentes mesmo, a gente pode escrever o Wronskiano dessas duas soluções. O Wronskiano é igual a esse determinante e, fazendo as multiplicações ali, a gente obtém que o Wronskiano é E na menos 4t, que é sempre diferente de zero. Portanto, essas duas soluções, x1 e x2, elas são independentes uma da outra, elas são linearmente independentes, e portanto, como eu estou no caso aqui de uma matriz A 2 por 2, eu só preciso de duas soluções para gerar a solução geral. Então, nesse caso, a solução geral vai ser essa combinação linear das soluções x1 e x2. Nesse caso, a gente ainda pode escrever isso aqui de uma maneira um pouco mais compacta, é só fazer aquelas multiplicações por escalar, somar os vetores, e portanto, a solução geral é dada por essa função x de t aqui. Vamos fazer o gráfico de algumas dessas soluções. Então, o que eu vou fazer aqui é escolher alguns valores para C1 e para C2 e vou desenhar o gráfico correspondente dessa solução. Então, primeiro escolhendo C1 igual a 1, C2 igual a 0, a gente obtém essa solução aqui. Essa solução é a solução que começa nesse ponto aqui do plano e à medida que o tempo passa, ela vai se aproximando aqui da origem. Por quê? Porque essa exponencial, à medida que o tempo passa, isso aqui é um valor que vai para zero. Então, essa curva toda em laranja é o gráfico dessa solução x de t. A gente pode escolher mais um valor aqui para C1 e para C2, escolhendo C1 igual a 2, C2 igual a 1. Agora a gente tem essa solução aqui. Essa solução é a função que no instante t igual a 0, ela está no ponto 2, 1, que é esse ponto aqui em verde. E também, à medida que o tempo passa, esse escalar aqui vai para zero, ou seja, a gente está cada vez com um ponto mais próximo de zero, mas sempre sobre essa reta do vetor 2, 1. Então, aqui a gente coloca essa setinha apontando para a origem, dizendo que essa é a direção com que o tempo passa. Da mesma maneira, a gente pode escolher mais valores para C1 e para C2, escolhendo agora C1 igual a 1 e C2 igual a 2. A gente está com a solução que parte desse ponto aqui no instante t igual a 0. À medida que o tempo passa, essa curva se aproxima da origem, assim como as outras. Então tá aí, dá para continuar fazendo esse gráfico para outros valores de C1 e C2, mas no final o que a gente vai obter é que todos esses raios aqui em direção à origem são soluções, são gráficos de soluções para aquela equação diferencial. E esse gráfico aqui contendo várias dessas curvas, solução, é o que a gente chama de retrato de fase. Aquelas setinhas em cada uma das curvas indica qual é o sentido da variável independente t. Então pronto, não tem nada muito interessante nesse exemplo, vamos para o próximo. Nesse exemplo 2, a gente continua então com esse sistema de duas equações. Aqui a minha matriz A é dada por essa matriz, menos 1, 1, menos 1, menos 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer é determinar os autovalores. Para isso a gente escreve a equação característica e, calculando aquele determinante, a gente obtém que o determinante de A menos lambda I é lambda mais 2 ao quadrado. Portanto, a equação característica é lambda mais 2 ao quadrado igual a 0. A mesma equação característica do exemplo 1. Então aqui também a gente só tem um autovalor. O único autovalor dessa matriz A é o valor menos 2. Agora, para encontrar os autovetores associados a esse valor menos 2, a gente escreve aqui esse vetor K1, K2 e joga nessa equação para os autovetores. Abrindo em coordenadas, a gente obtém essa identidade, que é a mesma coisa que esse sistema aqui para os valores K1 e K2. Então, eu posso aqui somar 2K1 na primeira equação, somar 2K2 na segunda equação, e a gente obtém esse sistema. Lembrando que a gente já falou no outro vídeo, quando estiver procurando por autovetor nesse cenário 2x2, sempre essas duas equações que aparecem aqui, na verdade, são uma só. Então, notem que a segunda equação é a primeira vezes menos 1. Então, a gente tem duas equações, mas na verdade as duas estão nos dando a mesma informação.
Então a gente pode escolher aqui qualquer uma delas e isolar K2 nessa equação. O que isso tudo está dizendo é que, para que o vetor K de coordenadas K1 e K2 seja um autovetor, as coordenadas precisam satisfazer essa identidade aqui. Então, para quaisquer valores de K1 e K2 que satisfaçam isso daqui, eu vou ter um vetor que satisfaz essa equação aqui. Então, basta eu escolher algum valor para um deles, que o outro valor segue dessa identidade. Se a gente escolher K1 igual a 1, a gente obtém que K2 tem que ser igual a menos 1, e, portanto, esse vetor aqui, 1 menos 1, é um autovetor para a matriz A. Notem que toda essa resolução só permite que a gente obtenha um autovetor linearmente independente. Para qualquer outra escolha que eu faça de K1 ou de K2, o resultado disso, o resultado dessa equação aqui, vai me dar um outro autovetor, porém, esse outro autovetor é linearmente dependente desse aqui. Então, com toda essa resolução, eu só obtive um autovetor linearmente independente para aquele autovalor menos 2. Só mais uma observação. Aqui a gente sempre tem que fazer uma escolha, tal que o resultado desse vetor K1 não seja um vetor nulo. Lembrando, né, um autovetor não pode ser um vetor nulo. Bom, então com isso a gente obtém esse par aqui de autovalor autovetor, e como sempre, todo par desse tipo vai dar origem a uma solução para a equação diferencial. A equação tem aqui o autovetor e aqui nesse expoente o autovalor. Então, essa x1 satisfaz a equação diferencial. O que a gente tem que fazer agora é encontrar uma segunda solução. Então, baseado na nossa experiência de equações lineares, qual deveria ser o nosso chute aqui para essa segunda solução? Lembrem que quando a gente tinha raízes repetidas na equação característica, lá de equações lineares, equações escalares lineares, a gente sempre pegava a solução que a gente já tinha e multiplicava pela variável independente. Então a gente sempre conseguia uma segunda solução fazendo isso daqui. Aqui nesse caso, se esse vetor k for o meu vetor k1, então eu vou ter a minha primeira solução vezes essa variável independente t. Aqui eu não coloquei k1 nesse vetor constante aqui na frente para deixar alguma liberdade para ver se não vai aparecer nenhuma outra restrição em cima desse vetor. É só por isso. Então aqui eu estou com um formato que é muito parecido com a minha primeira solução, porém eu estou com alguma liberdadezinha a mais aqui. Então esse k é um vetor qualquer, eu vou deixar esse vetor k só para ver se não vai aparecer alguma outra restrição em cima dele. Bom, então, se a gente quer uma solução com essa cara, o que a gente tem que fazer é substituir na equação e ver o que acontece. Então, eu vou substituir essa x2 na equação, aí eu vou derivar essa função x2, colocar ali no lado esquerdo, e do lado direito eu só vou repetir essa função x2. Aqui aparece todo esse parênteses porque tem que ter uma regrinha do produto, né? Aqui eu tenho a função de t vezes uma outra função de t. Quando eu derivar com relação a t, vai sair uma soma dessa derivada. Agora isso daqui tem que ser verdade para todo valor de t. Lembrando que a solução de um sistema de equações lineares, coeficientes constantes, a gente viu há 2 vídeos atrás, a solução disso sempre está definida em toda a reta. Então, para que x2 satisfaça isso daqui, isso tem que ser verdade em toda a reta. Então, isso daqui tem que ser verdade em toda a reta. Então, em particular, quando t for 0, isso aí tem que ser verdade também. Agora, se t for 0, isso aí me diz que aquele vetor k tem que satisfazer essa identidade. Ou seja, k vezes e na menos 2t tem que ser igual ao vetor 0. Isso aqui não é o escalar 0, isso aqui é o vetor 0. Como o exponencial nunca é 0, isso aqui quer dizer que k precisa ser o vetor 0. Mas se k for o vetor nulo, então x2 vai ser uma solução nula, e isso não é linearmente independente dessa solução x1 que a gente já obteve. Então, isso quer dizer que não dá certo, isso não funciona. Ou seja, essa modificação que a gente fazia lá para equações lineares, que era só ir multiplicando por t, isso não funciona aqui. Independente de quem seja o vetor k, isso não vai funcionar. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: ao invés de simplesmente multiplicar aquela solução que a gente obteve por t, vamos flexibilizar um pouquinho mais e olhar aqui para uma espécie de polinômio de grau 1 nessa variável t. Não é exatamente um polinômio porque esse k e esse r são vetores. Mas então notem que aqui a gente está flexibilizando um pouquinho aquele formato que a gente tentou para ver se esse formato aqui vai dar certo.
Para ver se isso aqui vai funcionar, a gente faz o mesmo procedimento, a gente vai substituir isso aí na equação, derivando essa função x2, trocando no lado esquerdo, substituindo no lado direito, a gente obtém essa relação aqui. E agora, como tem exponencial em todos os termos, eu vou multiplicar toda essa identidade por e na 2t e eu obtenho essa expressão aqui. Isso aqui é uma identidade de vetores e, como a gente sabe que isso aqui tem que ser verdade para todo valor de t, então a gente tira aqui tudo isso que está multiplicando t tem que ser igual a tudo isso que está multiplicando t aqui, e tudo isso que não está multiplicando t tem que ser igual a tudo isso que não está multiplicando t aqui do lado direito. Portanto, a vezes k tem que ser igual a menos 2k, e k menos 2r tem que ser igual a vezes r. Aqui lembrando, k e r são vetores, e a é a minha matriz aqui do problema. Vamos apagar um pouco essas contas e deixar só essas duas condições aqui que a gente encontrou sobre esses vetores k e r. Vamos olhar para essa primeira equação aqui, envolvendo o vetor k. Então, isso aqui está me dizendo que x2 vai ser solução da equação diferencial se k satisfazer essa identidade aqui. Mas isso aqui está me dizendo que esse vetor k é um autovetor da matriz A associado ao alto valor menos 2. Então, a gente já conhece um autovetor do alto valor menos 2, que é esse vetor k1. Portanto, eu já conheço um vetor que satisfaz essa identidade aqui. Então, basta eu escolher k igual àquele vetor lá. Portanto, k vai ser o meu autovetor k1. Agora, uma vez que eu tenho o vetor k, eu posso substituir aqui nessa próxima relação e encontrar uma equação para esse outro vetor r. A gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira, eu vou somar 2r dos dois lados, botar r em evidência. Como eu já conheço quem é o vetor k, a gente escolheu aqui k como sendo aquele vetor k1, então basta que o r satisfaça essa relação aí. Mas, como eu conheço tudo isso que está aqui entre parênteses, conheço k também, basta eu resolver isso aqui para r. Então, abrindo em coordenadas, a gente vai obter essa relação aqui. E se o meu vetor r for o vetor r1, r2, a gente pode resolver esse sistema para r1 e r2 e conclui que r1 e r2 vão satisfazer essa equação aqui, desde que a soma de R1 com R2 seja igual a 1. Notem que dessa identidade aqui eu tiro duas equações para R1 e R2 que são a mesma, né? Porque a primeira linha aqui vai me dar R1 mais R2 igual a 1, e a segunda linha vai me dar menos R1 menos R2 igual a menos 1. Ou seja, essas duas equações dão as mesmas respostas, que está condensado aqui nessa condição. Então, desde que R1 e R2 satisfaçam essa identidade aqui, eu tenho uma solução para essa equação. Portanto, escolhendo R1 igual a 1, a gente conclui dessa identidade que o meu R2 tem que ser 0 e, portanto, o vetor R vai ser o vetor 1, 0. A gente pode fazer qualquer escolha aqui para R1. Pode escolher R1 igual a 0 também, que daria R2 igual a 1. Tanto faz. Qualquer uma dessas escolhas aí está correta. Portanto, essa função vetorial aqui vai ser solução para a equação diferencial, desde que k seja esse vetor aqui e r seja esse vetor aqui, o vetor 1, 0. Fazendo essa substituição ali na expressão para x2, a gente obtém que essa função aqui é a solução da equação diferencial. Vamos só verificar que essa solução de fato é diferente da primeira. Então aqui eu tenho todos os dados que eu obtive até agora. Tenho o alto valor, o alto vetor, a primeira solução que eu obtive a partir deles e a segunda solução que eu obtive pelo esquema que a gente resolveu no slide anterior. Escrevendo o Wronskiano dessas duas funções, a gente obtém esse determinante que é igual a e na menos 4t. Portanto, como é diferente de zero, segue que essas duas soluções são linearmente independentes e elas geram todas as outras soluções da equação diferencial. Basta eu fazer essa combinação linear aqui geral. Então, se C1 e C2 são constantes arbitrárias, essa é a solução geral para a equação diferencial. A gente pode reescrever isso aqui de uma maneira um pouco mais compacta, somando esses vetores todos. E fica assim. Qualquer uma das duas expressões está correta. Vamos ver o gráfico de algumas dessas soluções? Para ver o gráfico dessa família de soluções, eu vou escolher alguns valores para C1 e para C2 e a gente mostra as curvas aqui na direita. Escolhendo C1 igual a 1 e C2 igual a 0, com essa escolha a gente obtém essa função aqui. O resultado disso é sempre um múltiplo do vetor 1 menos 1. E para cada valor de t, a gente está multiplicando o vetor
1 menos 1, que está aqui nessa posição, por um escalar que é sempre positivo. Agora, à medida que t aumenta, esse escalar aqui diminui, esse escalar aqui vai para zero, e, portanto, à medida que t aumenta, a gente está com um múltiplo cada vez menor desse vetor 1 menos 1. Então, a gente está se aproximando cada vez mais da origem. Então, essa seta aqui indica a direção do tempo nessa curva solução. Agora, escolhendo c igual a menos 1 e mantendo o c2 igual a zero, a gente obtém essa solução aqui, que é sempre um múltiplo do vetor menos 1, 1. Então, é sempre um múltiplo do vetor que termina aqui nesse ponto. E aqui a mesma coisa, à medida que t aumenta, esse escalar aqui vai para zero, então à medida que t aumenta, a gente está com um múltiplo cada vez menor desse vetor menos 1, 1. Então, a direção do tempo é essa daqui, apontando para a origem. Agora, se a gente escolher C1 igual a 0 e C2 igual a 1, a gente obtém essa solução aqui. A solução é um pouquinho mais difícil de visualizar, como é que fica o gráfico dela, mas uma coisa que dá para ver é que, à medida que t vai para mais infinito, esse termo aqui vai para zero, e esse termo aqui ele é no máximo um polinômio de ordem 1 para t. Apesar desse termo aqui, desse valor t, ir para mais infinito, quando t vai para mais infinito, ainda assim a gente está multiplicando o resultado disso por essa exponencial que vai para zero. Como a exponencial vai para zero mais rápido, então essa curva também vai para a origem aqui do plano xy à medida que t vai para mais infinito. Se a gente trocar agora C2 por menos 1, a gente obtém aquela outra curva ali no primeiro quadrante, que nada mais é do que a curva anterior multiplicado por menos 1. Então aqui também a gente tem uma curva que, à medida que o tempo passa, ela vai para a origem. O que a gente pode fazer agora é escolher vários outros valores para C1 e para C2, mas a gente sabe que em todo o restante do plano, as curvas precisam ser combinações dessas aí que a gente já escreveu. Então, todas as outras curvas, elas se parecem com isso daqui. E esse gráfico, conjunto dessas várias curvas, é o retrato de fase para aquela equação diferencial. E é isso. Portanto, no caso de um sistema com duas equações, se aquela matriz A tiver só um autovalor real distinto, então duas coisas podem acontecer. Ou esse autovalor tem dois autovetores LI associados, ou tem um só. No caso de ter dois autovetores linearmente independentes, cada um deles vai dar origem a uma solução distinta, e a solução geral vai ser a combinação dessas duas soluções. Nesse caso, a matriz A vai ser sempre uma matriz diagonal e múltiplo da matriz identidade. Nesse primeiro exemplo aqui, que tem só um autovalor e dois autovetores LI, se o autovalor é lambda 0, então a matriz A, nesse caso, vai ser a matriz com lambda 0 na diagonal e 0 nas outras entradas. Naquele segundo caso, em que lambda 0 tem só um autovetor LI, a solução geral vai ser dada por essa combinação. Aqui a gente coloca, então, a solução que vem do autovetor, e aqui a gente coloca a solução formada pelo autovetor, que a gente obteve para a primeira solução, e aqui esse vetor R, que é a solução dessa equação aqui. E é isso. Vamos ver agora como que fica o caso de sistemas de três equações. Então vamos supor que a gente está com um sistema de equações diferenciais, que a gente pode reescrever ele dessa forma matricial aqui, e onde a matriz de coeficientes é essa matriz A 3x3. Vamos supor também que todas as raízes da equação característica são reais. Se todas as raízes da equação característica são reais, três coisas podem acontecer. Ou a gente tem todas as raízes distintas, ou a gente tem só duas raízes distintas, uma delas vai ter multiplicidade 1 e outra vai ter multiplicidade 2, ou a gente tem só uma raiz distinta. Essa uma raiz vai ser uma raiz de multiplicidade 3. Naquele primeiro caso, em que a gente tem três raízes distintas, a gente já sabe como resolver. Isso é a parte 1 do método. Cada um desses autovalores distintos vai dar origem a um autovetor distinto, e você monta as soluções a partir de cada um desses pares. Nesse segundo caso aqui, como esse primeiro autovalor tem multiplicidade 1, a partir dele a gente vai encontrar um autovetor e monta a primeira solução. Para esse segundo autovalor, a gente vai montar uma solução x2, que vem daquele autovetor, e, por último, para a terceira solução, então dependendo de quantos autovetores
linearmente independentes a gente conseguir associados a esse alto valor λ2, a gente monta a solução x3. E por último, o caso em que então a solução característica só tem uma raiz real distinta, a gente precisa quebrar isso aqui em alguns subcasos. Então, deixa eu limpar aqui, vamos para um slide novo. Então, no caso em que essa matriz A 3x3 possui só autovalores reais e só existe um autovalor real distinto, quando a gente for olhar para os autovetores associados a esse autovalor λ1, pode acontecer que só existe um autovetor associado a esse autovalor, ou pode ser que esse autovalor dê origem a dois autovetores linearmente independentes, ou, terceiro caso, pode ser que haja três autovetores linearmente independentes associados a esse autovalor λ1. Vamos começar aqui pelo mais fácil, que é o caso 3. Então, mesmo tendo só um autovalor distinto, se tiver três autovetores linearmente independentes, a partir de cada um deles a gente vai gerar, então, uma solução diferente. E, portanto, a solução nesse caso vai ser essa combinação aqui dessas três soluções, cada uma delas envolvendo um autovetor diferente, porém, todas elas com essa mesma função exponencial aqui, pois todos esses autovetores vêm do mesmo autovalor. Esse cenário só vai acontecer se a matriz A for um múltiplo da matriz identidade, se essa matriz A for uma matriz diagonal, com todas as entradas da diagonal iguais. E, portanto, nesse caso, a solução geral fica assim. Beleza, próximo caso. No caso 1, que é o caso em que existe só um autovetor linearmente independente, o que a gente vai fazer é, vamos chamar de K esse autovetor, e, portanto, a partir desse par λ1k, a gente monta essa primeira solução. Sempre a partir de um autovalor e um autovetor, a gente vai conseguir construir essa primeira solução. Usando o método que a gente viu para sistema 2x2, a gente pode construir a segunda solução dessa maneira aqui. Então a gente viu que se o autovalor se repete e não tem mais autovetor para gerar novas soluções, a gente consegue gerar a segunda, multiplicando aquela exponencial por uma espécie de polinômio de grau 1, onde esse k é o mesmo k que aparece aqui, e esse r é a solução dessa equação aqui, onde k é aquele autovetor ali da primeira solução. E pronto. Agora, para encontrar a terceira solução, a gente faz um procedimento parecido. Lembra que lá, quando a gente resolvia equações lineares de grau 2, 3, para encontrar as próximas soluções, a gente sempre ia multiplicando a solução que a gente tinha por t, ou por x, multiplicava pela variável independente. A gente viu que aqui isso não funciona. A gente não pode simplesmente multiplicar por t, mas a gente precisa criar um polinômio de grau maior multiplicando exponencial. Que foi o que a gente fez aqui. Ao invés de construir uma função x2 que fosse a x1 vezes t, a gente precisou de uma função x2 que fosse um polinômio vezes a exponencial que aparecia na x1. Então, para x3, o que a gente vai fazer é estender um pouco mais essa mesma técnica. Então, a x3 aqui vai ser agora um polinômio de grau 2 vezes aquela exponencial. Então, para criar x2 a partir da x1, a gente criou um polinômio de grau 1 ali na frente. E, para encontrar x3 a partir da x1 ou da x2, a gente criou um polinômio de grau maior na frente daquela solução. Só uma observação. A gente precisa dessa divisão por 2 só para poder aqui usar o mesmo R que a gente usou na solução x2. Não fosse essa divisão por 2 aqui, a gente ia ter que resolver uma outra equação também, além dessa daqui. Então essa divisão por 2 é só para poder aproveitar as contas que a gente já fez antes. Mas o importante mesmo aqui é olhar para isso como uma espécie de polinômio de grau 2, agora vezes aquela exponencial. E portanto, nesse caso, a gente vai obter três soluções que são distintas, são linearmente independentes, e a solução geral vai ser a combinação de todas elas. Então aqui eu estou com constante arbitrária vezes a x1, constante arbitrária vezes a x2, constante arbitrária vezes a x3. Não deixem que essa forma aqui cheia de coisas para essa terceira solução atrapalhe. Tá? O importante aqui é que para montar essa solução geral tem que ter três soluções. E a gente vai obtendo uma a partir das anteriores. Ah, outra coisa, aqui na primeira solução a gente usou o autovetor k com o autovalor λ1. Na segunda solução a gente continua usando aquele autovetor, o autovalor,
e esse novo vetor R, que é a solução dessa equação aqui. Agora, para a terceira solução, a gente ainda usa aquele autovetor, usa o R encontrado na x2, e a gente precisa ainda acrescentar esse outro vetor P, que é a solução dessa equação aqui. Então pronto, está aqui. Essa vai ser a solução geral nesse caso. Por último, a gente está aqui no cenário em que a matriz A possui todos os autovalores reais. Esses autovalores só possuem um autovalor distinto e esse autovalor dá origem a dois autovetores Li. Bom, se dá origem a dois autovetores Li, então cada par autovalor-autovetor vai dar origem a uma solução diferente. O que a gente precisa agora é encontrar a terceira solução. Uma coisa que a gente poderia fazer para encontrar essa terceira solução é usar um método parecido com o que a gente fez antes, que é olhar para a terceira solução como esse polinômio de grau 1 vezes essa exponencial, onde a coisa que falta aqui, esse R, é a solução dessa equação. O problema é que essa equação pode não ter solução. Então, mesmo você trocando aqui o lado direito por algum desses autovetores, pode ser que essa equação não tenha solução. E uma maneira de contornar isso, para que tudo funcione aqui, é, ao invés de resolver essa equação aqui para R, o que a gente vai fazer é, escolhe algum R, pode ser qualquer vetor, desde que seja linearmente independente com os autovetores que a gente conhece. Então aqui é escolher mesmo. Por mais simples que seja esse vetor, a gente só precisa de alguma coisa que seja linearmente independente de K1 e de K2. Uma vez que obteve R, a gente vai agora obter esse outro vetor K a partir do vetor R, multiplicando R por A menos lambda-I. E daí, uma vez que obteve esse K3, a partir do R, a gente monta a terceira solução, que daí sim tem aquele formato que a gente usou nas outras soluções. Então, essa daqui vai ser a terceira solução. E, portanto, a partir das duas soluções que a gente tira dos autovetores associados ao autovalor lambda1, a gente constrói essa terceira solução, onde o R é um vetor que a gente escolhe, só tomando cuidado para que seja linearmente independente de K1 e de K2, e o K3 a gente tira dessa equação aqui. E o K3 a gente tira dessa expressão aqui. E, portanto, a solução geral vai ter essa cara. Aqui estão as duas soluções que vêm dos autovetores, e aqui tem essa terceira solução. Vamos ver um exemplo desses casos aqui mais complicados. Nesse exemplo, eu estou com essa representação matricial de um sistema de três equações diferenciais de primeira ordem. Aqui a minha matriz A é essa matriz 3×3. E, portanto, montando aqui a equação característica, eu vejo que a equação característica dessa matriz A é essa equação de grau 3. Toda aquela expressão do lado esquerdo é a mesma coisa que lambda menos 1 ao cubo, portanto, lambda igual a 1 é o único autovalor dessa matriz A. Então aqui eu estou com um autovalor real de multiplicidade 3. Agora, vamos procurar pelos autovetores. Os autovetores associados a esse autovalor 1 são os vetores que satisfazem essa equação aqui, que abrindo em coordenadas é a mesma coisa que esse sistema aqui de três equações algébricas. Agora notem o seguinte, a terceira equação é a primeira vezes menos 1 e a segunda equação é a primeira vezes 2. Então, a segunda e a terceira equações não estão acrescentando nada novo no problema. Elas nada mais são do que uma modificação dessa primeira aqui. Então essa primeira equação aqui é a única coisa que está gerando condições sobre K1, K2 e K3. Dessa primeira equação a gente tira aqui essas coordenadas do vetor K precisam satisfazer essa identidade, ou seja, 4K1 tem que ser igual a 3K2 mais 2K3. Isso quer dizer o seguinte, que para quaisquer K1, K2 e K3 que satisfaçam isso daqui, o vetor K vai satisfazer essa relação aqui. Então aqui eu tenho duas liberdades. Eu posso escolher K2 e K3, por exemplo, e daí a partir disso eu encontro o K1. E o vetor que eu vou obter a partir dessas escolhas vai satisfazer essa equação. Então, como eu tenho duas liberdades, eu posso, por exemplo, escolher tanto K1 quanto K2,
eu vou conseguir tirar daqui dois vetores linearmente independentes. Então vamos fazer aqui algumas escolhas convenientes. Por exemplo, vou escolher K2 igual a 0 e K3 igual a 2. E, portanto, fazendo essa escolha, eu fico aqui com 3 vezes 0 mais 4. Então, 4K1 vai ser igual a 4 e, portanto, o K minúsculo 1 vai ser igual a 1. E o meu primeiro autovetor vai ser 1, 0, 2. Eu posso também fazer a escolha K2 igual a 4 e K3 igual a 0. E, fazendo essa escolha aqui nessa linha, eu tiro que meu K minúsculo 1 vai ter que ser igual a 3 e, portanto, esse vetor aqui é um outro autovetor associado ao autovalor lambda igual a 1. Eu fiz essas escolhas mais altas aqui para K2 e K3 só para deixar o K1 num valor inteiro. Mas não precisava ter feito isso. Poderia ter escolhido K2 igual a 0 e K3 igual a 1. E aqui K2 igual a 1 e K3 igual a 0, por exemplo. Qualquer uma dessas escolhas aí daria certo. Eu só preciso garantir que os dois vetores que eu encontrar aqui são vetores linearmente independentes. Por exemplo, eu não poderia escolher K2 igual a 0, K3 igual a 1 e depois K2 igual a 0 e K3 igual a menos 1. Porque o resultado dessas escolhas dariam dois vetores linearmente dependentes. E o que eu quero aqui são dois vetores linearmente independentes. Bom, então uma vez que a gente tem esses dois autovetores, a gente consegue agora montar duas soluções para a equação diferencial. Está aqui as duas soluções que vêm desses dois autovetores. Para encontrar a terceira solução, pelo que a gente viu, a gente vai então montar esse formato aqui. É uma espécie de polinômio de grau 1 na variável t, vezes a exponencial que já aparece nas outras soluções. E eu vou escolher aquele vetor r. Vou escolher alguma coisa que seja linearmente independente de K1 com K2. Aqui tem uma escolha bem fácil, a gente pode escolher o vetor r como sendo 1, 0, 0. Tem outras escolhas que a gente poderia fazer aqui nesse caso, o vetor 0, 1, 0 também é linearmente independente de K1 e K2. Ou o vetor 0, 0, 1, qualquer um desses três vetores funcionaria. Vou escolher então o vetor 1, 0, 0. Então esse vetor é o que eu vou botar aqui nessa expressão para x3 e o que eu vou colocar aqui no lugar de k é o resultado dessa operação. Aqui eu estou com a matriz A e aqui eu estou fazendo menos 1 vezes i. 1 porque é o autovalor daquela matriz A. Então, abrindo em coordenadas, a gente vai ter essa multiplicação aqui, que é igual ao vetor 4, 8, menos 4. Portanto, o vetor k é igual a esse vetor aqui, e substituindo isso na expressão aqui para x3, junto com essa expressão para r, a gente obtém essa terceira solução aqui. E acabou. Agora, com essa terceira solução, a gente pode conferir que tudo isso que a gente fez deu certo. Vou montar aqui o Wronskiano de todas essas três funções. E, calculando esse determinante, a gente obtém menos 8e na 3t. Portanto, essas três soluções são suficientes para escrever a solução geral. E assim, a solução geral para aquela equação diferencial fica essa expressão aqui, onde C1, C2 e C3 são constantes arbitrárias. E aqui, multiplicando C1, C2 e C3, estão as três soluções que a gente encontrou. E é isso. Esse eu acho o cenário mais chatinho de todos. Entendendo esse aqui, os outros casos ficam um pouco mais simples. Último exemplo. Para esse último exemplo, a gente também está com uma matriz A, que é uma matriz 3x3. Vamos começar, então, encontrando a equação característica. Abrindo aquele determinante A menos lambda-i, a gente vai obter essa equação polinomial aqui de grau 3. E todo aquele lado esquerdo pode ser reescrito como lambda menos 2 ao cubo. Portanto, o único autovalor dessa matriz A é o autovalor lambda igual a 2. Agora vamos proceder procurando pelos autovetores. Para isso, eu vou pegar aqui um vetor geral K e vou jogar na equação para o autovetor associado àquele autovalor lambda igual a 2. Então, K precisa satisfazer essa equação aqui. Então, o vetor de coordenadas K1, K2 e K3 vai ser um autovetor associado ao autovalor lambda igual a 2, desde que K1, K2 e K3 sejam soluções desse sistema algébrico aqui. Aqui não é tão claro qual dessas equações aqui a gente pode descartar, mas notem que se a gente somar a primeira e a segunda equações,
Se a gente só somar o lado esquerdo e o lado direito, a gente vai cancelar esses K2, cancelar esse K3, esse menos aqui vai tirar esse 2 e vai ficar K1 igual a 0. Então, para que o K seja um autovetor, K1 tem que ser 0. Uma vez que a gente sabe que K1 é 0, a gente pode fazer o seguinte. Como K1 tem que ser 0, a gente tira tudo isso aqui. E agora notem que o que sobrou, as três linhas estão dizendo a mesma coisa sobre K2 e K3. Por quê? Se a gente multiplicar essa primeira linha por menos 1, dá a segunda. Se multiplicar a primeira linha por 2, dá a terceira. Então a única coisa que a gente tira desse resto de condições é que a soma de K2 e K3 precisa ser 0. Ou seja, K2 tem que ser igual a menos K3. Então, quaisquer K2, K3 e K1 que satisfaçam essas duas condições aqui, isso vai dar origem a um vetor que satisfaz essa equação. Então aqui eu só tenho uma liberdade, né? Porque o K1 tem que ser sempre 0, e dessa outra identidade, se eu escolher um lado, eu não posso escolher o outro, eu vou ter como consequência o outro valor. Então, para isso eu vou escolher então K3 como sendo 1, isso vai me dar então um vetor que tem coordenadas 0, a terceira coordenada é 1 e a segunda coordenada tem que ser menos 1. Portanto, esse vetor aqui, 0, menos 1 e 1, é um vetor que satisfaz essa equação aqui para o autovetor. Além disso, esse vetor não é o vetor 0, portanto, é um autovetor. Isso aqui tudo me diz que o autovalor lambda igual a 2 só dá origem a um autovetor linearmente independente. Ou seja, qualquer outro autovetor associado a esse valor 2 tem que ser um múltiplo desse vetor aqui. A partir desse par, a gente consegue gerar uma solução, falta encontrar as outras duas. Pelo que a gente já viu, a segunda solução a gente obtém a partir dessa equação, a gente aproveita aqui aquele autovetor, só precisa encontrar esse outro vetor R, que é o resultado dessa equação aqui, e para encontrar a terceira solução, a gente aproveita o K e o R que a gente obteve antes, só precisa encontrar esse P, que é a solução dessa equação aqui. Então, para isso, vamos escrever aqui a equação para aquela segunda solução. Eu quero encontrar esse vetor R, o vetor K eu já conheço. O vetor R é a solução dessa equação aqui. Colocando em coordenadas, isso aí é a mesma coisa que esse sistema de equações. Esse sistema lembra muito que a gente viu no outro slide. A gente pode, por exemplo, somar a primeira com a segunda equações. A gente cancela esses R2 aqui. Esse menos 1 tira esse 2 e a gente vai ficar com R1 igual a menos 1. Então, a primeira coordenada do vetor R é igual a menos 1. Agora, eu posso substituir R1 igual a menos 1 aqui nessas três equações. E a gente vai ver que as três equações vão dar origem à mesma condição, que é R2 tem que ser igual a menos 1 menos R3. E, portanto, a gente pode escolher aqui R3 igual a 0, por exemplo, e a gente tira que o R2 vai ter que ser igual a menos 1, e, portanto, o vetor R tem essa representação. Aqui a gente poderia escolher qualquer coisa para esse vetor R3. Qualquer valor real para R3 funcionaria. E daí pronto, uma vez que a gente obteve R, agora a gente precisa construir a terceira solução, e para isso a gente precisa encontrar o valor desse outro vetor P. Esse vetor P, então, é um vetor de coordenadas P1, P2 e P3, que, pelo que a gente viu, é a solução dessa equação aqui. E colocando em coordenadas, a gente tira esse outro sistema de equações aqui para P1, P2 e P3. A gente pode fazer o mesmo procedimento aqui nessas três equações e concluir que P1 tem que ser igual a menos 2 e P2 e P3 precisam satisfazer essa relação. Então eu posso escolher P3 igual a 0 e, nesse caso, eu vou tirar que o P2 tem que ser igual a menos 3 e o vetor P vai ser esse vetor aqui. Portanto, uma vez que a gente obteve esses três vetores, K, R e P, a gente pode montar aquelas três soluções. x1 a gente conhece desde o início. Para x2, basta substituir o vetor R e o vetor K aqui nesse parênteses, a gente obtém essa segunda solução. E para x3, basta fazer as substituições aqui de K, R e P. Portanto, essa aqui é a terceira solução para a equação diferencial. Só para garantir que a gente fez tudo certo, a gente pode agora calcular o Wronskiano dessas três soluções. Então, o Wronskiano é dado por esse determinante. E fazer as multiplicações, a gente obtém que o Wronskiano é E na 6t. Como esse Wronskiano é sempre diferente de zero, isso significa que essas três soluções
são linearmente independentes, e daí a solução geral é dada por essa combinação linear geral dessas três soluções. E é isso. Resumindo, no caso em que a gente tem um sistema de equações em que a matriz dos coeficientes é uma matriz 3x3 e essa matriz tem todos os autovalores reais, então a gente vai ter o seguinte. Se todos esses autovalores reais forem distintos, então, a partir de cada um deles, você vai encontrar um autovetor e a solução geral vai ser dada por essa combinação em que K1 é qualquer autovetor associado a lambda1, K2 é qualquer autovetor associado a lambda2 e a mesma coisa aqui para K3. Então esse é o melhor cenário. Próximo cenário é o caso em que a equação característica possui dois autovalores reais distintos. Então nesse caso duas coisas podem acontecer. Aquele valor lambda2 ele ou vai ter um ou dois autovetores linearmente independentes associados. No caso em que tiver dois autovetores linearmente independentes associados, então a gente monta essa solução geral. K1 é um autovetor associado a lambda1 e K2 e K3 são autovetores associados a lambda2. Se lambda2 tiver só um autovetor linearmente independente, então a gente faz assim. Para lambda1 a gente acha o autovetor associado. Para lambda2 a gente acha um autovetor linearmente independente. E para a terceira solução a gente monta esse esquema aqui, onde K2 é esse mesmo autovetor associado a lambda2 e o R é a solução dessa equação aqui. Então aqui nesse caso, como lambda1 tem multiplicidade 1, dá origem a uma solução só. Como lambda2 tem multiplicidade 2, dá origem a essas duas outras soluções. Agora, se aquela matriz A tiver só um autovalor real distinto, então a gente vai ter esses três cenários aqui. Pode ser que a gente ache três autovetores linearmente independentes associados a lambda1, ou 2, ou só um. No caso de ter três autovetores linearmente independentes associados a lambda1, a gente tem o melhor cenário. No caso de ter só 2, tem esse cenário aqui, que eu acho que é o pior. Essas duas primeiras soluções são as que vêm desses autovetores. E a terceira solução a gente encontra fazendo o seguinte. A gente escolhe qualquer vetor R que seja linearmente independente de K1 e K2. E o K vai ser o resultado dessa operação aqui entre a matriz A, o autovalor lambda1 e o vetor R. E por último, se o lambda1 der origem só a um autovetor linearmente independente, a solução geral é dada por tudo isso daqui, onde K1 vai ser o autovetor associado, R é o resultado dessa equação aqui e P é a solução dessa outra equação aqui. E acabou. No caso de raízes repetidas, a gente vai parar nesses sistemas de ordem 3, não vai ver casos maiores. Para casos maiores, a gente precisa de uma resolução um pouco mais eficiente, né? E não... porque isso aqui escala de uma maneira muito rápida. A gente poderia fazer toda essa mesma análise para sistemas de 4 equações a 4 funções incógnitas, isso daria então uma matriz A 4x4, mas a gente teria muito mais casos. Então, usando esse método, usando esse jeito de construir as soluções, a gente vai parar aqui nesse sistema 3x3. Então é isso, acabou. No próximo vídeo a gente vê a parte 3, que é o que acontece quando a gente tem autovalores complexos. Até lá, abraço, tchau!